Robson Santos aqui, e esse vídeo é o vídeo que eu vou falar sobre traço. Se você não viu a primeira, a segunda e a terceira parte do vídeo, vai ali no canal e dá uma olhada nos outros vídeos para tu pegar a sequência e entender. Nesse vídeo eu vou falar sobre traço fino e traço grosso, de uma forma mais gráfica, né? Vamos entender como é que funciona essas questões para a gente conseguir, além de ter um bom traço, a gente ter um traço durável, um traço que depois de bastante tempo a gente ainda vai ter qualidade de traço. O que é um traço fino e um traço grosso, né? Um traço fino é quando a gente tem uma configuração pequena de agulhas e a gente tem pouca tinta, né? A gente vai dar um zoom lá no nosso traço e vai ter... Deixa eu achar aqui meu traço. Sumiu meu traço aqui. E vai ter pouca tinta. Com o passar do tempo, o que acontece? A tinta vai se movimentar. Por quê? A célula que fica estabilizando o pigmento é o macrófago, né? E todas as células, tirando os neurônios, têm um tempo de vida. E daí essa célula morre, vem uma outra célula e vai substituir essa célula. Só que nessa modificação, nessa alteração, o pigmento ele vai expandir, né? Ele vai para os lados. Então, quando a gente tem um traço muito fininho, esse traço vai diluir, né? O pigmento ele vai se movimentar. Então, aquele traço que era muito pretinho, mas muito fininho, ele tende a ficar um cinza mais claro e um pouco mais grosso. Isso vai acontecer com todas as tatuagens, né? Isso também vai acontecer com a tatuagem que tem um traço mais grosso. Mas qual é a diferença dessa tatuagem que tem um traço mais grosso? Quando ela borrar, quando a tinta se movimentar, ainda vai ter bastante tinta aqui no meio. Então, o traço mais grosso, ele parece que ele tem mais durabilidade, né? Isso é uma coisa que vai acontecer com a tatuagem, com todas as tatuagens. A gente vai perder definição. Se a gente pegar muito sol, principalmente se a gente pegar muito sol, ou com o passar dos anos, né? Se a gente pegar mais sol com o passar dos anos, a gente aumenta a velocidade dessa degradação aqui, né? Vai ficar mais marcada essa degradação, porque a pele envelhece, né? A gente envelhece, é normal, e vai acontecer isso. Então, um traço fino, ele tem que ter um mínimo de pigmento. Então, aquele capilarzinho, aquele traço, quanto mais fininho, quanto menos tinta tiver, mais ele tende a ficar cinza com o tempo. Então, tem menos pigmento, então, ele já vai ficar bem mais cinza, ele já vai ficar bem mais diluído. Então, aquela escritinha fininha, qual é a diferença? Que quando a gente pega menos agulha, o traço vai ficar mais fino e tal, mas se a gente vai fazer uma escritinha pequenininha, com com pouco espaço, isso a gente tende a conseguir fazer com o traço fino, um O, um A, um B. Se aqui tem pouco espaço aqui dentro da letra, se tem pouco espaço, se tem pouco espaço aqui, isso vai, com o passar do tempo, vai
Cadê a ferramenta aqui? Vai diluir e não vai dar para ver o que é. Tipo, não vai dar para entender o que é que está acontecendo ali. Então aquela escrita que era muito fina, ela não vai ficar boa. E qual é a diferença de um traço um pouco mais consistente, o traço um pouco mais grosso? Para um traço mais grosso, a gente tem que fazer, para a gente conseguir fazer o mesmo A, a gente vai ter que fazer um A maior, né? E como ele vai ser maior, ele vai ter mais espaço dentro. Então, quando a gente vai, com o passar do tempo, ele vai perder aqui a definição, mas ainda vai ter espaço aqui dentro. Então, a tendência é que a gente consiga ler uma escrita que seja maior, né? Que tenha um traço com mais pigmentação. Então é isso que funciona, não tem muito segredo. Quem faz tatuagens muito pequenas, a gente tem que fazer tatuagens mais simples. Se a gente fizer uma tatuagem com muitos detalhes, com uma linhazinha muito do ladinho da outra, tipo aquela linhazinha com pouco espaço entre uma linha e outra, ela vai se transformar numa coisa só, né? Ela vai se transformar numa coisa só. Então, aquele monte de tracinho, ele vai se transformar num plano só. Então, é isso que a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer um traço fino. A gente tem que fazer um desenho que seja, um traço, uma seta, um coraçãozinho. Isso pode ser um desenho pequeno, porque mesmo que a gente vá perder ali um pouco da definição, a gente vai conseguir identificar o que é o desenho. Então, quando a gente vai fazer um traço mais fino, a gente tem que ter esse cuidado, né, para orientar o cliente, para a gente conseguir ter uma tatuagem que vai ser efetiva, né? A gente tem que ser mais rígido com o cliente, porque senão a tatuagem vai, daqui a alguns anos, o cliente vai olhar, tipo, na foto do Instagram vai ficar show de bola, mas depois de alguns anos o cliente vai olhar e não vai gostar mais daquela tatuagem, né? Então, é isso que acontece. É por isso que tatuagens old school, né? O old school, na verdade, não é um estilo de tatuagem, é uma escola de tatuagem. É da onde a tatuagem surgiu, né? Então, por que um olho old school é só isso aqui, né? Por que não é cheio de detalhezinho e coisinha? Porque o old school, ele é a essência da tatuagem, ele é a linguagem da tatuagem. Então, é como a tatuagem funciona. Cor mais intensa, né? O traçado e os detalhes de acordo com o que o corpo sustenta. Porque a gente tem que lembrar sempre que a tatuagem é feita no corpo, e corpo não é estático, não é que nem tela, não é que nem papel, né? Então, o corpo vai se movimentar e a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai fazer a nossa tatuagem. A gente tem que explicar isso para o cliente, né, para que ele tenha uma tatuagem que ele não vai se arrepender com o passar do tempo. Máquinas, né? Existe máquina de bobina e máquina rotativa. Qual a diferença de máquina de bobina para máquina rotativa? A máquina rotativa é feita por um motor e a máquina de bobina é com um eletroímã que ele vai puxar. Tem ali a bobina, né? E daí aqui tem um eletroímã. Aqui vai ter o batedor, né? Aqui vai ter a haste. Aqui vai ter uma molinha. Aqui está o chassi. Aqui o ponto de contato, vai fechar o contato aqui, a máquina vai bater, isso vai gerar essa movimentação. Essa molinha aqui é o recuo, né? Essa molinha aqui, se a pele, aqui tá a nossa haste, se a pele oferecer uma resistência muito grande, essa molinha que tem em cima do batedor, ela não vai conseguir ser, ela não vai ser uma batida seca,
né? Como é na máquina rotativa sem recuo ou na Direct Drive. Então muita gente é acostumado a traçar com bobina. Só que na bobina a gente tem que, já falei da velocidade da mão, né? A bobina, o tatuador já tem que se conhecer, ele já tem que saber a que velocidade ele traça. Porque quando ele coloca mais voltagem, essa energia aqui fica mais forte, ou seja, a pancada, a movimentação da agulha aqui, ela vai ficar mais forte, ou seja, para a gente perfurar uma pele mais firme, como a pele do cotovelo, como uma pele mais queimada de sol, que oferece mais resistência, a gente pode colocar mais força. Só que se for uma pele atrás do joelho ou uma pele da dobrinha do braço, a gente tem que colocar menos voltagem. A velocidade vai ser constante e o que vai variar vai ser a força, que vai ser maior ou menor. Então essa é assim que funciona a máquina de bobina, né? Então tem muita gente que gosta da máquina de bobina porque ela é mais pesada, então ela tende a gente tende a sentir mais segurança com o peso. Eu já faz muitos anos que eu não uso máquina de bobina, né? Eu prefiro máquina rotativa, já tem, sei lá, mais de 15 anos que eu uso só máquina rotativa e a gente consegue fazer a gente consegue ter a mesma diversidade de traços, de configurações com as duas máquinas. A gente consegue fazer o que a gente faz com bobina, a gente consegue fazer com rotativa, o que a gente faz com rotativa, a gente consegue fazer com bobina, contanto que a gente consiga ter aí condições técnicas para fazer. Máquina rotativa é uma máquina de motor, né? Tem um motorzinho aqui, né, que ele vai girar e vai levar. A máquina Direct Drive é aquela que não tem recuo. É o motorzinho que está ligado aqui na fonte, aqui vai pegar e vai fazer assim com a agulha. Ou seja, não tem a mola, né, na Direct Drive. A maioria das pens, elas não tem recuo, né? Tem algumas pens que tem, né? Tem algumas pens da Electric que tem algumas máquinas rotativas que também tem o recuo, e tem uma máquina que ela está no meio do caminho, que é a máquina Transverse, que ela é uma máquina rotativa, porém ela tem a mola. Então essa é uma máquina que tem todas as qualidades da bobina, né, e todas as qualidades da rotativa, porque ela tem o recuo da molinha, é um motor, né, que vai tocar ali um eixo excêntrico, e é uma mola que vai fazer essa agulha movimentar. Então a máquina no meio do caminho é a Transverse, né, a Dan Kubin, enfim, tem várias marcas, né, dessa máquina, que é essa máquina rotativa com mola. E a máquina rotativa, eu particularmente gosto dessa máquina com esse modelo Transverse, e gosto das máquinas rotativas, essas que são mais secas, porque o que eu aplicar de força, o que eu aplicar de pressão na máquina rotativa, nessa máquina que não tem recuo, ela vai acabar colocando na pele. Então eu particularmente gosto mais de máquinas rotativas, né, porque eu sei que o que eu fizer ali eu vou estar imprimindo na pele. Então essa é a diferença básica da máquina rotativa e máquina de bobina quando a gente quer trabalhar com o traço, né? Pintura também, né? Mas essa questão de traço. E como é que funciona essa questão do recuo? O recuo, ele diz respeito à quantidade de agulhas, ele vai recuar mais ou menos, né? A quantidade de pressão na pele. Então, limpar aqui.
Então, se eu tenho um recuo mais macio, né, a pele que oferecer mais resistência, o recuo vai trabalhar mais e não vai penetrar tanto na pele, a agulha não vai penetrar tanto na pele. Então, é isso que funciona, né? São essas as questões aí que a gente pode pensar de máquinas quando a gente vai trabalhar com traço. Para finalizar essas aulas de traço, de linha, eu pensei em apresentar os tipos de linha, né? Como é que são os tipos de linha? A gente tem a linha fine line, que a gente já viu, a linha grossa, né? Que é o bold, que é com menos agulhas, com mais agulhas. Mas a gente também tem outros tipos de linha, que é scoop line, que é quando a gente faz uma linha e nessa mesma linha a gente esculpe ela. Tem horas que ela é mais grossa, horas que é mais fina, hora que é mais grossa. A gente pode fazer isso com uma agulha, a gente pode fazer com mais agulhas. Tipo, a gente pode fazer o mesmo traço usando duas configurações de agulha. A gente pega uma agulha fininha e daí em determinados momentos eu vou lá com a minha agulha mais grossa. É interessante fazer isso quando a gente vai fazer uma letra, né? A gente vai pegar e fazer uma letra com um traço fininho e daí tem letras que tem que tem variações. Então a gente pode pegar uma agulha mais grossa e trabalhar só na parte onde é a variação, né? Demanda treino, mas é uma possibilidade. A gente tem fine line, bold, scoop line. A gente tem traços que são só traços de marcação, ou seja, a gente vai pegar um traço, em vez de trabalhar ele como uma linha, a gente vai usar só uma diluição dele. Deixa eu colocar aqui um cinzinha. Então a gente vai lá marcar a nossa tatuagem. Em trabalhos mais complexos, a gente pode fazer uma tatuagem toda marcando ela com um tracinho diluído, né? Para depois a gente pegar o traço pretinho lá e refazer, depois de cicatrizado, né? Para a gente conseguir ter essa marcação mais efetiva, porque daí já não é o stencil, já não sai, né? Então a gente pode usar o traço como apenas uma marcação. A gente também pode usar o traço como machura, né? A gente pode usar o traço como o preenchimento de um desenho. É muito comum hoje nas tatuagens de black work, que o pessoal faz, ou sketch, como quiser, como a gente quiser. E daí tu pode fazer uma achura uma do ladinho da outra, pode fazer a achura cruzada, né? Pra gente ir fechando mais as áreas. Então a gente pode fazer ali, quero que fique mais escuro desse lado, então eu vou fazer aqui as achuras, e daí desse lado eu quero que fique mais escuro, cruzar as achuras para a gente conseguir dar uma profundidade, trabalhar luz e sombra com o traço. A gente ainda tem nessa ideia do traço o whip shading, né? Também é utilizado bastante no black work, e também como preenchimento, que é aquele traço rápido assim que fica as bolotinhas. Então a gente pode fazer esse traço rápido. Hoje em dia está se usando bastante nas flores, né? A gente faz ali aquele tracinho fica normalmente na parte de dentro das flores, fica aquele tracinho pontilhado. Então são essas as variações de traço que a gente pode chegar aí na tatuagem. Com tudo isso, com todas essas configurações, com todas essas variações, a gente vai conseguir ter aí uma gama grande de traço. Só com traço a gente já vai conseguir fazer
um monte de trabalho. Então, se a gente conseguir entender o que eu desenvolvi nesses vídeos aqui sobre traço, a gente já vai ter aí uma qualidade grande enquanto tatuador. A gente já vai estar aí na frente da maioria dos tatuadores, porque tem muito traço aí, muitas tatuagens que eu vejo que o traço não é bom, né? Hoje em dia, quem tem um traço bom já se destaca, né? Então, é isso. Estudem isso, treinem isso na pele artificial. Tem um monte de peles artificiais aí no mercado e a pele artificial é uma transição bem boa. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo se tu gostou, deixa as tuas dúvidas aqui e valeu, até o próximo vídeo.